A sogra passou a rejeitar o meu filho desde que ela descobriu que, na verdade, ele não é filho do meu marido. Quando eu conheci meu marido, eu estava grávida de 2 meses, do meu outro namorado. Só que esse namorado, inclusive, quando ele soube que eu estava grávida, ele fez maior way, ele queria que eu tirasse, que eu interrompesse a gravidez, e eu não aceitei, então meio que com isso eu cortei ele da minha vida, ele também não fez muita questão de participar, tanto que uns meses depois ele acabou indo embora e ele nunca veio atrás, ele nunca quis saber da criança, nunca nada, sabe? Então eu comecei ali a iniciar minha gestação sozinha e já tinha botado na minha cabeça que eu iria seguir a minha gravidez sozinha, que eu iria ser uma mãe solo, que eu ia cuidar sozinha do meu filho, eu ia dar meu jeito. Porém, quando eu estava com 2 meses de gestação, eu conheci meu atual marido. Na época, eu falei pra ele, contei minha história, falei que eu estava grávida e tudo. E mesmo assim, ele não quis, ele não me rejeitou, ele mesmo assim quis me conhecer e tudo, e a gente começou a se relacionar. E com isso, ele falou pra mim que ele queria assumir a criança. Naquela época, o nosso relacionamento tinha desenvolvido muito rápido. Então, eu estava muito apaixonada por ele e ele estava muito apaixonado por mim. A gente tinha desenvolvido realmente muito rápido aquele relacionamento. E ele falou pra mim que ele tinha interesse em assumir a criança como dele, desde que eu não contasse, né, para ninguém que o menino não era dele e tal, ele queria que todo mundo pensasse que realmente era dele, principalmente a família, porque ele sabia que a família dele é um tanto quanto chata, preconceituosa, que eles não iam aceitar o filho de outra pessoa. Então ele pediu para que eu não contasse para a família dele. Beleza, concordei, aceitei. E ali ele foi, contou para a família que tinha engravidado uma moça e tal, que eu já estava grávida de tantos meses e tudo. Para a família foi um choque assim, mas eles aceitaram, até porque o meu namorado na época ele já trabalhava, ele já era independente, então ele não dependia de ninguém e até aí tudo bem. A família me recepcionou bem, a gente começou a morar juntos, e o meu filho nasceu, ele registrou, assumiu. Depois de 2 anos a gente casou oficialmente e seguimos a nossa vida. A minha sogra sempre me tratou bem, apesar de que ela é uma mulher assim com um pensamento mais antigo, então para ela foi muito complicado aceitar que eu já estava grávida, que a gente tinha tido morar antes de casar e tal. Mas depois de um tempo ela deixou pra lá e sempre me tratou bem, tratava meu filho muito bem, cuidava dele, dava atenção. Então a nossa relação até ali era tudo certo. Até que, quando meu filho estava com 7 anos de idade, ele tinha saído com o meu irmão. Meu irmão, ele e o meu irmão são muito apegados. Meu irmão é mais velho e tal, e meu irmão tinha levado ele pra passear. Sempre confiei muito no meu irmão, sabe? Nunca achei que ele poderia fazer nada com meu filho, não acho que ele faria. Ele realmente é uma ótima pessoa e trata dele muito bem. Sempre a gente sempre teve essa confiança, né, de deixar ele levar e tudo. E assim como diversas outras vezes, ele apenas tinha levado o meu filho para passear. Só que no meio do percurso, na volta para casa, eles acabaram sofrendo um acidente de carro. Um outro motorista que estava extremamente bêbado, alta velocidade, bateu no carro do meu irmão. O carro capotou. Gente, foi uma loucura e um desespero tão grande. O meu irmão ficou muito machucado. O meu filho teve um corte muito grande e ele perdeu muito, mas tipo, muito, muito sangue mesmo. Eu juro pra vocês, naquele momento a gente achava que a gente ia perder o meu filho, porque realmente o estado dele era muito grave. E para piorar toda a situação, o meu filho precisava de uma transfusão de sangue. Ele precisava de uma doação ali de sangue. Só que o meu filho tinha um tipo de sangue raro, que é muito difícil de você encontrar, que acredito eu tenha herdado do pai dele, né? Porque na verdade eu não sei qual era o tipo de sangue do pai dele, eu nunca perguntei, a gente não teve tempo de ter essa conversa. Mas eu acredito que tenha sido sim dele, do pai biológico, né? E aí, quando os médicos falaram e tal, que ele ia precisar dessa doação de sangue, né? Dessa transfusão de sangue e tudo, a minha sogra, tipo, ah, não, tudo bem, então tu pode doar, porque a minha sogra pensava que era o meu tipo de sangue, né? Ela sabia que não era do filho dela, que ela pensava que era o meu e que achava que eu podia doar. E aí eu e meu marido, a gente chamou um médico, assim, numa sala, no cantinho, e a gente foi falar pra ele que nenhum de nós dois tínhamos o mesmo sangue do meu filho, que a gente achava que era do pai biológico dele e tal, a gente explicou. Só que a minha sogra acabou escutando. Ela escutou quando nós falamos que o sangue dele era do pai biológico e não do meu marido. Ela fez um escândalo ali mesmo no hospital. Só que meu marido acabou segurando ela e falou: ó, isso aqui não é o momento, a gente tá desesperado e tal. Enfim, até que a gente achou uma amiga da minha mãe que tinha o mesmo tipo de sangue. Ela foi lá, fez a doação. Graças a Deus, tanto meu filho quanto meu irmão se recuperaram. A gente conseguiu passar por essa fase. Só que a partir desse dia, a minha sogra começou a tratar muito mal o meu filho. Mas o auge, assim, pra gente foi no final do ano passado, agora no Natal. Ela chamou todo mundo, toda a família, pra pessoa estar na casa dela, como de costume. Ela já tava tratando meu filho, assim, de uma forma um pouco diferente. Aquilo já tava me incomodando, inclusive eu nem queria ir, mas meu marido insistiu e nós fomos assim mesmo. Falei que a gente só ia ficar ali rapidinho no Natal e depois íamos embora, porque tava um clima muito pesado ali com ela. E aí, quando chegou perto da gente jantar, ela falou: ah, vou entregar os presentes pros meus netos e tal, porque além do meu filho, ela também tinha outros netos. E aí ela entregou para todo mundo, menos pro meu filho.
Na hora meu filho foi até ela e falou assim: vovó, cadê o meu presente e tal? E aí ela virou pra ele, pra um garoto, gente. Ela virou pra ele e falou assim: ai, desculpa, é que eu não comprei um presente pra você porque você não é meu neto. Então só os meus netos merecem presente. Tipo, ela falou isso pra ele, ele ficou sem entender nada, porque até então a gente não tinha falado pra ele. E a gente também não achava que seria necessário falar naquele momento. Já que a minha sogra já sabia, a gente com certeza ia contar pra ele, mas quando ele tivesse um pouquinho mais velho. E aí ela falou isso pra ele, o meu filho começou a chorar, porque ela tinha entregado presente pra todo mundo, menos pra ele, e ainda tinha falado que ela não era a avó dele. E aí eu fiquei com tanta raiva, gente, com tanta raiva, mas eu não quis fazer escândalo, não quis brigar. A minha preocupação era só acudir o meu filho, que estava muito mal, levar ele para casa. E falei pro meu marido que eu não ia mais pisar na casa dela, porque se ela teve coragem de tomar aquela atitude com ele, de fazer aquilo com ele, sabe Deus o que mais ela faria mais na frente. Ou se de repente, em algum momento, ela ficasse sozinha com ele. E o meu marido concordou. Até então, nunca mais, desde o final do ano passado, desde o Natal, não pisei mais na casa da minha sogra, não lerei mais meu filho e tal. Às vezes ele até pergunta por ela, porque ele sente falta dela. E eu tendo que inventar mil e uma desculpas de uma forma que não pareça, assim, extremamente cruel para a cabecinha dele. Até ele realmente começar a entender as coisas. O meu marido também não vai mais na casa da mãe. Às vezes ela liga, pede pra ele ir lá visitar e tal. Ele sempre inventa desculpas porque ele também tá muito magoado com a atitude dela. E assim, não sei qual vai ser exatamente o fim dessa história, mas que eu achei a atitude dela de uma crueldade sem tamanho, eu achei. Eu entendo que ela não concorde com a atitude que o meu marido tomou de assumir um filho que não era dele, mas eu acho que acima de tudo ela tinha que respeitar, nos respeitar e pelo menos tratar o meu filho com um pouquinho de educação.